Boa noite. 9 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão foram cumpridos esta manhã em Manaus durante a operação deflagrada pela Polícia Federal de Roraima para combater o tráfico de animais silvestres, como tartarugas da Amazônia e tracajás. Além de Manaus, os mandados também foram cumpridos em Boa Vista e Caracaraí, no estado de Roraima. Entre os investigados estão servidores públicos, empresários, donos de restaurantes e pescadores. Em 2 anos de investigação, o inquérito apura práticas criminosas de caça, transporte e comercialização ilícita das espécies nos 2 estados, a associação criminosa e também lavagem de dinheiro e a receptação dos animais da fauna silvestre. De acordo com a Polícia Federal, cada quelônio chegava a ser negociado por até R$600 e em apenas uma semana a prática criminosa podia movimentar mais de R$1 milhão. Uma semana depois do início das atividades na Galeria Espírito Santo, no centro de Manaus, os ex-camelôs que agora atuam como microempreendedores ainda se adaptam ao novo espaço. Segundo eles, o local ainda não recebeu o movimento esperado, mas às vésperas do Dia dos Pais e a chegada também de novos serviços, o otimismo é grande. As vendas ainda são tímidas, mas Jane diz não se importar, mesmo com a queda de quase 30% em relação à época em que trabalhava nas calçadas do centro da cidade. Está um pouco menor, mas a gente tem uma esperança de que vai melhorar, né? A gente estamos aqui, a gente não está no sol. Ela veio transferida do shopping provisório e lá as vendas eram bem mais difíceis, segundo os comerciantes. Mesmo assim, eles acreditam que só é preciso que os clientes se acostumem com a mudança. Está sendo divulgado, mas no momento a moçada não está aparecendo ainda, né? Espero que a moçada contribua com a gente. A Galeria Espírito Santo foi inaugurada há uma semana. Apesar disso, o lugar ainda passa por alguns reparos. Claro que tem alguns ajustes ainda que nós estamos providenciando para que sejam tomados. Cada loja está sendo revisada para que seja entrega completa, fazendo todos os ajustes de energia, de água. Alguns espaços nem abriram as portas, preferiram personalizar o lugar para atrair mais clientes. É o caso de Jefferson, que esta manhã dava os retoques finais antes de começar as vendas. Tudo que você capricha, né, faz assim de bom grado, a tendência é o retorno vir bem mais rápido, bem mais forte. Então, resolvi dar uma caprichada aí para mostrar que a gente tem personalidade, que a gente tem vontade de crescer. Hoje também foi o primeiro dia de funcionamento do Parque da Galeria. A Ouvidoria Municipal, PROCON, o Cine, né, o Cadastro de Emprego e a emissão de carteira de trabalho. A expectativa é que em setembro o serviço de emissão de identidades já esteja disponível. Outra opção para o público, além das compras e do serviço, é a praça de alimentação. Aloísio visitou a galeria pela primeira vez e só teme que a organização se acabe em pouco tempo. Que está ótimo, eu estou achando bem, isso é de manter essa limpeza que está aqui todo dia, que foi entregue todo limpo. Porque às vezes o cara entrega uma coisa limpa e depois vai relaxando um pouco, mas eu espero que eles mantenham todo o tempo limpinho aqui, do jeito que está, né? E além da Galeria Espírito Santo, mais 2 espaços estão sendo preparados pela Prefeitura de Manaus para realocar os ambulantes que ainda ocupam as calçadas no centro da cidade. Passos mais apressados e sem muito obstáculo. Aqui os pedestres não mais disputam espaço com os camelôs. A rua ganhou um cenário novo. Ficou mais fácil para caminhar? Ah, com certeza ficou bem melhor mesmo. Na semana passada, 173 trabalhadores da Henrique Martins e outros pontos do centro da capital foram realocados para essa galeria popular, agora como microempreendedores. Depois de 14 anos trabalhando na rua, Osanira agora comemora o recomeço da atividade. A gente não pega mais sol. Eu, por exemplo, eu estava na rua já há 14 anos e essa vida para mim já estava muito cansativa. Os trabalhadores participaram de programas de capacitação e treinamento. Existe um trabalho para ser desenvolvido com eles a respeito do atendimento dos clientes, de como é que eles trabalham a sua agora microempresa, para que eles possam fazer um planejamento a respeito desse orçamentário, a respeito da gestão da sua empresa. Mas em outras áreas do centro,
a movimentação nos pontos de vendas de ambulantes ainda é grande. Gilberto vende na rua Marechal Deodoro desde 2006 e espera lucrar ainda mais com a retirada dos colegas de outros pontos. Se eles não tirarem a gente até o final do ano, para a gente vai ser bom, que vai aumentar a renda da gente, porque vai se concentrar mais aqui na Marechal. Entre janeiro e maio de 2013, um levantamento da Prefeitura identificou 2.081 camelôs cadastrados no centro. Um estudo também norteou a criação de políticas públicas para a requalificação do Centro Histórico de Manaus. Eles estão sendo realocados para galerias populares. O senhor acha que fica melhor nesse ambiente mais organizado? Se realmente for para o bem deles, né, e dar o caminho livre, né, para as pessoas, pode ser também, né? Ficou muito bonita a cidade assim, né? Ficou mais espaçosa. Mas eu creio que eles vão ter vitória também. Ainda de acordo com o secretário do centro, outros 2 espaços estão sendo construídos para abrigar os trabalhadores realocados. Todos os 3 projetos têm esse conceito de shoppings, um em áreas menores e outros em áreas maiores. A polícia da capital prendeu uma quadrilha que clonava cartões de crédito para realizar compras em grande quantidade dentro e fora do estado. Pelo menos 16 empresas teriam sido vítimas do golpe, que gerou prejuízo de mais de R$1 milhão. Jorge Matos Nogueira, de 67 anos, conhecido como Abraão Jaime, foi preso na tarde de ontem no bairro Aparecida. Ele é acusado de praticar vários golpes na cidade usando cartões de crédito de terceiros. Pelo menos 16 empresas teriam sido vítimas do estelionatário. Ele usava o número do cartão com o código de segurança e a data de nascimento das vítimas para realizar compras que eram feitas pela internet ou por telefone. Nós fomos procurados por umas gerentes e vendedores de uma empresa de cosméticos. Muito assustada porque um cliente tinha comprado 30 mil mais ou menos e o cheque tinha sido contestado, o cartão de crédito tinha sido contestado. E ela verificou no SPC Serasa que essa mesma pessoa tinha checado mais umas 3 empresas. Aí nós entramos em contato com as empresas e solicitamos para verificar se o cartão de crédito não havia sido estornado. E aí uma empresa foi checando com a outra, nós descobrimos que eles tinham feito só essa semana 16 consultas SPC Serasa, no nome de várias pessoas. Segundo a polícia, o golpe pode chegar a mais de R$1 milhão. A fraude também foi aplicada em empresas de São Paulo e outros estados. Mas 2 pessoas que fazem parte da quadrilha foram indiciadas. E 4 pessoas também foram presas em Manaus, acusadas de roubar carros e também clonar as placas dos veículos. Um táxi de Boa Vista com placa adulterada também foi apreendido. Os Arthur Marques e Gabriel Ponte Silva foram presos pela Delegacia de Roubos e Furtos no Conjunto Bonifácio, Zona Leste de Manaus, com um veículo modelo Siena roubado. A proprietária foi quem reconheceu os acusados e denunciou à polícia. O primeiro caso que envolvia o Carlos e o Gabriel mãe e filha que foram vítimas, que inclusive narraram que houve disparos de armas de fogo no local, o que não foi negado pelo Gabriel. O Gabriel admite que fez disparos. Mãe e vítima foram unânimes e não houve nenhum equívoco com relação a essa versão delas ao reconhecimento. Então, para a Polícia Civil, essa questão está resolvida. Já Cássio Rafael Santos Moraes foi preso esta manhã quando dirigia esse veículo modelo Estrada roubado e com placa trocada. Luiz Cláudio Coelho dos Santos também foi preso em uma blitz hoje pela manhã, com esse táxi roubado em Boa Vista em março de 2013. Ele vai responder pelo crime de receptação. O Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro semestre do ano com faturamento de pouco mais de R$41 bilhões, crescimento de 10,18% em relação ao primeiro semestre de 2013. Os dados foram divulgados hoje pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Os setores de eletroeletrônico e bens de informática foram os responsáveis pela maior fatia do faturamento do PIN. De janeiro a junho, o Polo Eletroeletrônico faturou R$14 bilhões e 600 mil, registrando aumento de 18,81% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de televisores foi a grande responsável pelo crescimento, principalmente com o aquecimento do mercado devido à Copa do Mundo, alta de 49% em relação ao primeiro semestre de 2013. Ao todo foram produzidas 8 milhões e 200 mil unidades de televisores. Já o setor de bens de informática cresceu pouco mais de 17%, atingindo 6 bilhões
milhões de faturamento. Os tablets foram os responsáveis pela maior fatia, com alta de quase 50% na produção, totalizando 1.700.000 unidades. Quanto aos empregos, o mês de junho encerrou com 117.582 trabalhadores, incluindo efetivos temporários e terceirizados. A média mensal de mão de obra empregada no primeiro semestre do ano foi de quase 123 mil trabalhadores. Vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens e a chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Carauari, o sábado terá muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva. Mínima de 21 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Ainda sob a administração do governo do Amazonas, vários eventos já foram confirmados na Arena da Amazônia nos próximos meses. O calendário inclui shows nacionais e internacionais e também partidas de futebol de times de outros estados. Agora é oficial e já está no site da CBF. O Vasco da Gama enfrenta o Oeste de São Paulo na Arena da Amazônia mês que vem, pela Série B do Brasileirão. O preço dos ingressos deve ser divulgado na próxima semana. De acordo com o diretor da Fundação Vila Olímpica, esse não deve ser o único jogo este ano no estádio que foi palco de 4 partidas da Copa do Mundo. Até semana que vem, devem ser anunciados mais 3 jogos, dessa vez pela Série A. E o que acontece é que nós preferimos agora completar o calendário com partidas da Série A do Brasileirão, que todas já estão pré-contratadas, e os próprios clubes pediram para a gente não divulgar com antecedência, só no período que eles vão vir a Manaus. Nas ruas, há quem pense que o melhor mesmo seria ver times locais em campo. Tem que dar valor para os da casa, né, para os da base, para que eles sejam reconhecidos para ir pelo mundo afora também. Além dos jogos de futebol, também estão previstos pelo menos 8 shows de artistas nacionais e internacionais no estádio. No primeiro deles, o público vai ficar nas arquibancadas, mas nos outros, os empresários que promovem as apresentações vão precisar tomar alguns cuidados para não danificar o gramado. Existe um equipamento chamado EasyFlow e lá no contrato está que só é permitido o aluguel com uso do gramado se a empresa que vai fazer qualquer evento dela usar o EasyFlow, entendeu? O EasyFlow é caro e aí a empresa que vai tratar disso, não nós. Com a manutenção estimada em R$500 mil por mês e o aluguel em R$160 mil por noite, os administradores provisórios garantem: a Arena não vai trazer prejuízos. Deveria aproveitar o máximo possível. Foi um investimento muito alto para ficar mal utilizado. Tem que usar, né? De várias maneiras. Em cada tipo de pessoa tem o gospel, tem o som mesmo pessoal, tem o futebol, tem que ter o investimento, né? Cerca de 500 pessoas com deficiência intelectual e múltipla da APAE Manaus serão beneficiadas com materiais ortopédicos, móveis e um veículo, por meio de um convênio com o governo do estado. A solenidade de entrega ocorreu na manhã desta sexta-feira. Os equipamentos ortopédicos vão ajudar as crianças da instituição, que atende 1.200 pessoas por mês nos programas sociais. Então, tudo que vier, principalmente do governo, que é uma grande ajuda, principalmente do fundo, vem praticamente concluir o que a gente precisa, né? Equipamentos para fisioterapia, para os médicos, o carro para buscar as doações. Foram entregues um veículo tipo minivan que facilitará o transporte dos alunos. A instituição tem como missão principal articular ações direcionadas à defesa de direitos, à prevenção de doenças, à prestação de serviços de saúde, orientações e apoio psicossocial às famílias. Nós hoje estamos entregando um carro, entregando também alguns móveis, equipamento de fisioterapia, e isso vai fazer a diferença no atendimento que é prestado a essas crianças e adolescentes especiais. Criado em 2011, o Fundo de Promoção Social já atendeu mais de 65 entidades conveniadas com investimentos de mais de R$15 milhões, tanto na capital quanto no interior.
A Copa do Mundo adiou, mas o tradicional Arraial do Parque 10 vai ser realizado agora em agosto. E a festa lá no CSU já começa hoje. Quem traz as informações pra gente é o repórter Israel Ayasser. Começa hoje o 40º Festival Folclórico do CSU do Parque 10. O evento já é tradicional e acontece todos os anos e é realizado pelos próprios moradores do bairro que já estão dando os últimos detalhes para o início do evento. Eu converso agora com o coordenador de eventos da associação, Carlos Prata. Carlos, quais são as atrações este ano? Nós vamos ter muitas danças, vamos passar por aqui mais de 150 danças no nosso festival e nós vamos fazer um mega festival, né? Prefeitura, Semarde, Associação Comunitária, vamos fazer esse evento para toda Manaus, esperamos contar com todos vocês presentes. São esperadas quantas pessoas aqui, mais ou menos? A gente espera nesses 23 dias e a gente tem uma média de 100 mil pessoas, até porque no encerramento a nossa previsão é trazer uma atração nacional para a gente fechar com chave de ouro esse evento. As comidas típicas também são a grande atração aqui, né? Puxa, nós temos o tacacá, né, o famoso bolo podre, nós temos também aqui aquele bolo de macaxeira que é muito importante e muitas guloseimas maravilhosas para o nosso evento. E venha curtir o nosso Festival Folclórico do Parque 10, que é uma maravilha. Muito obrigado, Carlos. O festival acontece todos os dias, vai até o dia 31 deste mês, às 20 horas, e a entrada é gratuita. Israel Ayasser para o Band Cidade. Tá certo? Vale a pena dar uma passada por lá. Os pais dos alunos de uma escola municipal aqui da capital receberam um presentão nesta sexta-feira. Em comemoração ao dia deles, no próximo domingo, hoje, eles puderam participar com os filhos de um passeio na Arena da Amazônia. Alguns ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer o estádio, que foi palco de 4 jogos da Copa do Mundo, e ficaram emocionados com a homenagem. Foi um momento de integração entre pais e filhos que certamente eles não vão esquecer tão cedo, né? E para muitas famílias, o próximo domingo será comemorado com muita festa. Mas no lar do idoso aqui da capital, o dia não será tão especial assim. Lá, a data sempre é marcada pela saudade de muitos pais órfãos dos próprios filhos. Depois de uma fase difícil, veio a superação. Seu José chegou à Fundação Dr. Thomas, na capital, com a vida fragilizada. Mas aqui ele conseguiu recuperar a saúde e a autoestima. Até ganhou uma companheira que cuidava de outros idosos. Eu não tinha nem ideia que isso poderia acontecer. Mas Deus é Deus, né? Deus sabe todas as coisas. O senhor está feliz hoje? Hoje eu estou feliz. Hoje eu posso dizer, de peitos abertos, que hoje eu sou um homem feliz. Hoje ele não vive mais no local, mas sempre que pode visita os amigos que conheceu no abrigo. Na fundação vivem 104 idosos, entre homens e mulheres. Muitos recebiam maus tratos dentro das suas próprias casas e foram abandonados pelos familiares. Agora eles precisam da atenção e o cuidado dos funcionários. A maioria dos idosos, eles vêm com a saúde fragilizada, né? Então, eles ou situação de risco, ou situação de maus tratos, algum tipo de violência. Então, a instituição como todos, vários profissionais da casa, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, profissionais da saúde, trabalham no resgate para que esse idoso se torne um idoso ativo novamente. Às vésperas do Dia dos Pais, que será comemorado no domingo, os idosos ganharam programação especial para celebrar a data. E nós ficamos muito felizes quando os familiares vêm buscar esse idoso para ele voltar para o seio familiar. E essas festas como hoje são justamente esses momentos de integração. Apesar da homenagem, muitos pais vão estar longe dos filhos. É o caso de seu Luiz, de 68 anos, que perdeu o contato com o único filho há anos. Um ano mais ou menos, nós se comunicávamos, mas depois deixamos de se comunicar porque não deu mais certo. E eu adoeci, então foi a razão de eu vir aqui para a Fundação Dr. Thomas. Com certeza todos eles vão gostar de uma visita, de repente, no próximo domingo, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o candidato do PCB, Luiz Navarro. Por não ter representatividade na Câmara Federal, ele não poderá participar do debate que será realizado pela Band Amazonas no próximo dia 14 de agosto. O Band Cidade Entrevista vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana para você.